Oi, pessoal! O meu nome é Ana e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a química orgânica e vamos discutir um pouco mais sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua composição. Eles podem ser classificados como alcanos, alquenos, alquinos e os seus respectivos ciclos. Essa classificação vai depender, portanto, do tipo de ligação existente entre os carbonos, ou seja, se elas são simples, duplas ou triplas, e também da forma em que a cadeia se encontra, aberta ou fechada. Os hidrocarbonetos possuem algumas propriedades importantes que merecem ser discutidas aqui. De um modo geral, são moléculas apolares. Logo, as interações intermoleculares presentes são do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Os pontos de fusão e ebulição variam conforme o tamanho e a estrutura da molécula. A massa molar e a existência ou não de ramificações na cadeia influenciam diretamente nos pontos de fusão e ebulição. Os hidrocarbonetos são pouco reativos nas condições ambientes. E os estados físicos, também nas condições ambientes, podem ser resumidos da seguinte forma: quando a estrutura possui até 4 carbonos, os compostos são gasosos. Quando possui de 5 a 17, são líquidos e mais de 17 carbonos são sólidos. Os alcanos são os hidrocarbonetos que possuem somente ligações simples entre os carbonos. Logo, são hidrocarbonetos saturados. A fórmula geral para os alcanos de cadeia aberta é CnH2n mais 2, em que N é o número de carbonos presentes na estrutura. Isso significa que para os alcanos de cadeia aberta, a quantidade dos hidrogênios será sempre o dobro do número de carbonos mais 2. Aqui tem algumas moléculas para exemplificar. Às vezes, contar o número de hidrogênios pode ser algo bastante demorado. Então, essa fórmula geral é bastante útil. No primeiro caso, existem 8 carbonos na molécula. Logo, teremos 18 hidrogênios. No segundo caso, temos 4 carbonos e, portanto, 10 hidrogênios. E na última estrutura, 10 carbonos e, consequentemente, 22 hidrogênios. Os cicloalcanos também possuem somente ligações simples entre os carbonos. Porém, devido ao fechamento da cadeia, o número de hidrogênios presentes na estrutura será reduzido, já que o carbono passa a fazer mais uma ligação com outro carbono. Portanto, a fórmula geral para os cicloalcanos é dada por CnH2n. Isso significa que o número de hidrogênios será sempre o dobro do número de carbonos. No primeiro exemplo, nós temos 4 carbonos e, portanto, 8 hidrogênios. E no segundo exemplo, nós temos 6 carbonos e, consequentemente, 12 hidrogênios. Agora que já conhecemos a estrutura de um alcano, vamos aprender como nomeá-la. O primeiro passo para aqueles alcanos que possuem cadeias abertas e não ramificadas é identificar qual é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui o maior número de átomos de carbono ligados de forma contínua. O segundo passo é escolher o prefixo de acordo com o número de carbonos da cadeia principal. O passo 3 vai ser o uso do infixo. Para os alcanos, ele sempre será AN, devido à presença das ligações simples. E, por último, a terminação da nossa nomenclatura será sempre em O. Tudo que foi dito anteriormente vai ficar mais fácil de ser entendido
depois dos exemplos. Nessa primeira estrutura, observe que a minha cadeia principal é formada por 2 carbonos. O prefixo que corresponde a 2 carbonos é o et. Como eu só tenho ligações simples entre carbonos, o infixo é an e a terminação em o. Então, essa primeira estrutura corresponde ao etano. No segundo exemplo, a minha cadeia principal é formada por 4 carbonos. O prefixo que corresponde a uma cadeia com 4 carbonos é o but. An, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos, e o, que é a terminação para os alcanos. No terceiro e último exemplo, a minha cadeia principal possui 8 carbonos, então o prefixo é oct. Como só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo é an e o sufixo é o o. Para nomear os alcanos que possuem cadeias abertas e ramificadas, o processo é um pouco diferente. Os passos 1 e 2 são exatamente iguais aos mostrados anteriormente. Mas o passo 3 consiste em numerar a cadeia principal, de forma que os carbonos que possuem uma ramificação correspondam aos menores números possíveis. Isso significa que a direção em que eu começo a numerar a minha cadeia principal interfere na nomenclatura do meu composto. E o correto é que este número que corresponda ao carbono que possui a ramificação seja o menor possível. Observe que nessa primeira estrutura, eu comecei a numerar a cadeia principal da esquerda para a direita. Sendo assim, o carbono que contém a ramificação corresponde ao número 3. Já na segunda estrutura, que é exatamente a mesma, eu só numerei da direita para a esquerda, o carbono que contém a ramificação corresponde ao número 4. Portanto, o correto é possuir o menor número possível, indicando a ramificação. Logo, a estrutura 1 corresponde à maneira correta de numerar. E o quarto e último passo é nomear a estrutura, começando pela posição do ramo, falando o nome do ramo e, em seguida, utilizar o prefixo correspondente ao número de carbonos da cadeia principal, seguidos do infixo an e do sufixo o. Para exemplificar, a minha primeira estrutura possui 6 carbonos na cadeia principal e uma ramificação no carbono 3. A nomenclatura das ramificações segue a mesma lógica do número de carbonos das cadeias principais. Então, se eu tenho somente um carbono na ramificação, eu tenho um met, e a terminação das ramificações é il. Se eu tenho um CH3 como ramificação, eu tenho, portanto, um metil. Então, eu tenho um metil no carbono 3, que é o 3-metil. 6 carbonos na cadeia principal, prefixo ex. An, porque só tem ligações simples, e o, que é a terminação para os alcanos. Então, essa primeira estrutura corresponde ao 3-metil-hexano. Na segunda estrutura, eu tenho 2 ramificações no carbono 2 e eu preciso informar que as 2 ramificações estão presentes. Então, eu vou repetir o 2 duas vezes, 2, 2, di, porque eu tenho 2 metis ligados ao carbono 2, but, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, an corresponde às ligações simples e o é a terminação. E no terceiro e último exemplo, a minha cadeia principal possui 5 carbonos. Vale lembrar que a escolha da cadeia principal, ela deve ser feita de modo que eu tenha o maior número de carbonos ligados de forma consecutiva e o maior número de ramificações presentes na estrutura.
Por isso que a escolha da numeração foi feita dessa forma. Então, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, 2 metis presentes na estrutura, um no carbono 2, um no carbono 4 e um etil presente no carbono 3. O nome dessa estrutura, portanto, será 3-etil 2,4-dimetil pentano. O 3-etil vem primeiro do que o metil por ordem alfabética. E, por fim, para nomear os cicloalcanos, deve-se seguir as mesmas regras mostradas anteriormente. Entretanto, a palavra ciclo deve ser adicionada ao início do nome do composto. Como exemplo, temos o ciclohexano, o ciclobutano e o metilciclohexano. Bom, pessoal, por hoje é só. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os hidrocarbonetos e vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura dos alquenos. Muito obrigada e eu espero vocês!